Quero agradecer pela oportunidade de poder estar aqui e na primeira reunião já ser o ministrante da palavra aos irmãos. É um desafio grande, sem conhecê-los e sem ser conhecido, ter essa oportunidade, mas é um privilégio poder compartilhar desse tempo e desse momento com vocês e agora desta caminhada juntos. Então, louvamos a Deus por este privilégio e a oportunidade que nos concede de poder andar agora com novos colegas em uma nova região, mas sem dúvida alguma no mesmo reino, no mesmo serviço. Quero convidar os irmãos a abrir sua Bíblia em Provérbios capítulo 4. Vou tentar aqui ser breve, eu sei que tem uma pauta aí a ser tratada, então vou procurar ser breve aqui na minha fala. Provérbios 4, quero ler aqui a partir do versículo 20, Provérbios capítulo 4, a partir do versículo 20. Filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos, inclina os ouvidos. Não os deixes apartar-se dos teus olhos, guarda-os no mais íntimo do teu coração, porque são vida para quem os acha e saúde para o seu corpo. Sobretudo, o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes de vida. Meus irmãos, eu quero nesta manhã refletir com vocês sobre os cuidados do coração. Nós estamos no ministério, aqui temos as mais variadas experiências e tempos de ministério. Temos os mais antigos, a semelhança do pastor Adiel, certamente acho aqui que provavelmente seja o que tem o ministério mais longo. Eu já estou aí um pouco rodado também, já estou no meio da quilometragem prevista, né? Então estou no meio da quilometragem, 22 anos, mas sei que tem aqui também aqueles que estão iniciando, que estão começando o ministério. E nesta caminhada que nós fomos chamados pelo Senhor, levantados por Deus para esta missão, nós temos a responsabilidade não apenas de cuidar do rebanho. Quando somos levantados por Deus, chamados pelo Senhor para o ministério pastoral, já somos levantados com esse propósito e entramos com essa consciência de que a nossa missão é cuidar do rebanho, é apacentar o rebanho de Cristo. Então todo pastor sabe que é um dever, é uma responsabilidade, é um compromisso dele cuidar do povo, cuidar de pessoas. Mas nós não podemos esquecer do conselho de Paulo a Timóteo: cuida de ti mesmo e da doutrina. Então nós precisamos, meus irmãos, ao tempo em que investimos os nossos esforços, dedicamos a nossa vida, o nosso tempo para cuidar de pessoas, cuidar de vidas, cuidar de famílias, nós não podemos esquecer que precisamos cuidar de nós mesmos. Até porque você só será capaz de cuidar de outrem se está cuidando de você. É como Jesus diz: ama o teu próximo como a ti mesmo. Então, antes de amar o outro, eu preciso me amar. Antes de cuidar do outro, eu preciso cuidar de mim. Porque cuidando do seu bem-estar, da sua saúde, cuidando de você mesmo,
você se achará apto a cuidar dos outros, você se encontrará apto a cuidar de outras pessoas. Como pode um cego guiar outro cego? Disse Jesus. Então, como uma pessoa doente vai cuidar de outros? Nós precisamos cuidar de nós mesmos, para que assim nos achemos saudáveis, nos achemos prontos a cuidar de quem está necessitando de cuidados. Então, o sábio aqui, nesse capítulo 4, podemos dizer que é os conselhos de um pai para um filho. Ele vai abordar aqui para nós a respeito, alguns conselhos que em todo o capítulo ele vai estar trazendo, onde ele vai tratar aqui, por exemplo, do caminho da sabedoria, quanto do caminho do perverso. Então ele vai começar a nos chamar a atenção, a nos despertar a atenção para uma realidade em que há o caminho bom a ser seguido, mas há um caminho mau que precisa ser evitado. Há uma vida saudável que precisa ser vivida, mas há uma vida má que ela precisa ser evitada. Mas a verdade é que ele nos aponta que há dois caminhos, nos aponta duas realidades, e dentro dessas duas realidades é onde nós precisamos refletir: qual delas eu me encontro? Qual caminho eu estou trilhando, da sabedoria ou da perversidade, o da luz ou da escuridão? Como está o meu coração, contaminado ou puro? Então, amados, a gente precisa pensar sobre isso. E nestes versículos, que é onde eu quero me deter, os versículos aqui que eu destaquei, perceba que ele vai fazer destaque aqui de algumas palavras que, por sinal, são órgãos do nosso próprio corpo que envolvem a nossa vida como um todo. Por exemplo, ouvidos, olhos, boca ou lábios, pés, coração. Ou seja, ele destaca uma realidade que envolve o nosso corpo físico, mas que ligam as nossas emoções, que ligam o nosso coração, que ligam os nossos sentimentos, ligam a nossa vida como um todo. E estes órgãos que ele pontua, ou que ele destaca aqui, apesar de estar citando como os órgãos do nosso corpo, mas na verdade o que ele quer trazer para nós são as ações. Por exemplo, os olhos veem, os olhos projetam alvo, os ouvidos recebem mensagens, recebem palavras que descem ao coração. A boca é de onde sai, ou de onde se emite aquilo que nós estamos sentindo, é por onde saem os nossos sentimentos, ou por onde são expressos os nossos sentimentos. Os nossos pés nos guiam aos destinos os quais os nossos olhos almejam alcançar. Então ele traz esse destaque desses órgãos do nosso corpo para justamente nos chamar a atenção da conexão existente dentro do projeto de vida enquanto pessoa. E aí, dentro desse levantamento, então ele nos chama a dar atenção ao seu conselho. Então vamos imaginar aqui Deus falando conosco, e então ele diz: filho meu, atenta, preste atenção, esteja ligado, esteja conectado, esteja atento, esteja acordado, despertado. Aí ele vai dizer: para as minhas palavras, esteja atento para o que eu, nesse caso aqui, vou falar, mas para nós que agora estamos nesse momento, para o que ele nos tem falado, para o que ele nos deixou registrado.
Precisamos estar atento àquilo que o Senhor nos tem ensinado por meio da sua palavra. E ele então diz, aqui nesse versículo 20: aos meus ensinamentos inclina os teus ouvidos. Aos meus ensinamentos, que os teus ouvidos estejam prontos para ouvir. A gente lembra lá quando o Tiago nos diz que sejamos prontos para ouvir e tardio para irar. Nós precisamos, amados, enquanto liderança, enquanto cuidadores de vidas, enquanto cuidadores de pessoas, enquanto cuidadores do rebanho de Cristo, lembremos-nos, meus irmãos, que a igreja, ela não pertence ao pastor. A igreja não é minha. Eu tomei posse agora de uma igreja, mas apesar da gente costumar dizer a minha igreja, mas a verdade é que nós não somos donos da igreja. O dono da igreja é aquele que comprou. E quem comprou o rebanho? Quem comprou a igreja? Cristo comprou com o seu sangue. Ele é o dono. Ele pode dizer, e como ele diz em sua palavra, a minha igreja, a minha noiva. Mas nós somos apenas os apacentadores, somos apenas os cuidadores. É assim que temos que nos enxergar. É assim que nós temos que nos ver perante a igreja de Cristo, perante o rebanho de Cristo, na responsabilidade de cuidar, de zelar, de proteger, de guiar este rebanho. Fomos levantados com essa finalidade. Esse é o nosso papel, esse é o nosso dever, esse é o nosso compromisso, guiar. Então nós precisamos estar com o nosso ouvido atento ao que o Senhor tem nos ensinado. Por quê? Porque nós estamos cuidando do que é dele. Não é do que é nosso, é do que é dele. E para eu cuidar da posse de alguém, para que eu cuide daquilo que não me pertence, mas pertence a outrem, e eu fui levantado para guardar aquilo, eu tenho que dar atenção ou cumprir os deveres e as obrigações que me foram atribuídas, porque aquilo que me foi entregue para cuidar não é meu, e o dono que me entregou me deu recomendações a serem seguidas. Então, quando tratamos da igreja, nós devemos lembrar que o Senhor que nos tirou das trevas, nos trouxe para a luz, e do meio deste rebanho que é dele, ele nos selecionou e diz: agora eu vou lhe levantar para você cuidar deste rebanho. E nesse cuidado do rebanho nos atribuiu funções, responsabilidades que nós temos de estar atentos. Nós precisamos estar acordados, atentos para as orientações que Deus nos deu no cuidado da sua igreja. E dentre este caminho, aqui ele está cuidando de nós, está dizendo os cuidados que nós temos de ter conosco, para depois termos com a sua igreja. Então ele diz: aos meus ensinamentos inclina os teus ouvidos. E ao prestar a atenção àquilo que o Senhor nos tem ensinado, porque essa é a mensagem, esse é o conteúdo, o sábio vai continuar nos dizendo o seguinte: não os deixe, no caso os ensinamentos do Senhor, apartar-se dos teus olhos. Não deixe que estes ensinamentos saiam de diante dos teus olhos, ou seja, não perca de vista aquilo que o Senhor tem ensinado. Enquanto que eu tenho que estar pronto para ouvir a orientação, eu tenho que estar com o ouvido e o coração aberto para receber o conteúdo, para receber a orientação, para receber a direção. Ele agora traz uma outra recomendação: não aparte dos teus olhos.
Isso significa que eu tenho que estar atento ao que me foi instruído, ao que me foi ensinado, para cumprir fielmente, cabalmente toda a instrução. É como, por exemplo, a gente vai a uma cidade, a um lugar que não conhecemos, e ao sair você imediatamente põe o endereço onde você quer chegar no GPS, e você fica em todo o percurso, principalmente quando entra em cidade, o tempo todo no GPS. Onde é que eu tenho que entrar? Está sempre ali, seguindo fielmente a voz do GPS. Daqui a 200 metros entre à direita, daqui a 300 metros entre à esquerda. Você vai, você não sabe. Então você depende totalmente daquela orientação. Aqui o Senhor está então dizendo: não aparta dos teus olhos os meus ensinamentos. Não esqueça a instrução que o Senhor deu a Josué quando levantou para suceder Moisés, que ele fez menção ao livro da lei e disse: não te desvia nem para a direita e nem para a esquerda, medita nele de dia e de noite, e assim serás bem sucedido. Meus irmãos, eu sei que todos aqui, cada um na sua realidade em que está ministerial, todos desejam ter êxito no seu ministério. Todos nós desejamos que o nosso ministério seja frutífero, seja próspero, que seja longo. Todos nós queremos alcançar triunfo, êxito na nossa vida ministerial. Mas precisamos nos perguntar: estamos seguindo as instruções do Senhor da igreja? Estamos seguindo as instruções do dono do rebanho? Estamos com os nossos ouvidos atentos ao que Ele tem ensinado e os nossos olhos fixos nos seus ensinamentos, nas suas instruções? Ele então vai prosseguir nos dizendo: guarda-os no mais íntimo do teu coração. Aqui, pela primeira vez ele faz menção ao coração, segunda vez no versículo 23. O coração é o baú, é a fonte, aonde você vai armazenar o ensinamento. O ensinamento, a palavra, é o conteúdo. Este tesouro, este conteúdo, você vai armazenar neste cofre, neste baú, que é o seu coração. É preciso guardar aqui aquilo que nos tem sido passado pelo Senhor, para que, uma vez estando no nosso coração, guardando no coração o tesouro, ele possa devidamente cumprir o seu fim, o seu objetivo. O texto é claro para nós que essa palavra, quando nos é transmitida, ela tem uma finalidade, ela tem um propósito. Diz aqui o texto: é produzir vida naquele que guarda, naquele que recebe, naquele que detém essa palavra e armazena dentro de si. Ela vai produzir vida e saúde para o seu corpo. Então, meus irmãos, a gente vai agora começar a pensar: por que há muitos de nós que estão enfermos? E quando digo enfermos, não é a enfermidade física, mas a enfermidade emocional, a enfermidade espiritual, muitas vezes. Porque muitos de nós estamos enfermos. Uma coisa posso afirmar aos colegas: estamos errando em alguma coisa. Perdemos o alvo, tiramos os nossos olhos do conteúdo, tiramos os nossos olhos da instrução do Mestre. E esta perda de visão, essa perda de perspectiva, de obediência às instruções,
vai gerar enfermidade. Porque o que produz a saúde no interior, o texto está muito claro para nós aqui, é a presença da palavra, dos ensinamentos do Senhor dentro de nós. Essa palavra sendo inserida, introduzida no meu coração, permanecendo nele, e eu atento a ela, eu terei a saúde em mim mesmo. Então, está lógico que aquele que se encontrar enfermo é porque ele está se apartando dos ensinamentos e das instruções do Senhor. Ele está tirando o seu foco daquilo que o Senhor tem ensinado. E aí, esse versículo 23, ele então vai ressaltar, vai enfatizar, sobretudo, acima de qualquer coisa. Se você tem que guardar alguma coisa, acima disso tudo, guarda o teu coração. Cuida do teu coração. Se você se preocupa em guardar alguma coisa, diz a palavra aqui, guarde o teu coração, porque ele é a fonte que produzirá vida em você. Ou a palavra original traz aqui que é a saída, é de onde vai sair, de onde vai ser emitido, vai ser externado a sua vida. Então, meus irmãos, se a gente quer uma direção saudável, se queremos a condução de uma vida saudável, vai depender do que está armazenado aqui dentro. Aí a gente olha, por exemplo, Alagoinhas, segundo fui informado quando cheguei, é uma cidade das fontes mais, das fontes de águas mais puras da América Latina, do mundo. Então, ou seja, é uma região de águas puras, uma região que do solo sai água limpa, água natural, água boa para o consumo, recomendada para o consumo sem nenhum tratamento, conforme dizem. Mas há lugares, há cidades, por exemplo, a cidade de onde eu venho, ali no interior do Sergipe, pertinho daqui, é uma cidade que a água é péssima, ainda tratada pela companhia de saneamento, a água é péssima, é salobra, não dá para consumir, é ruim, é péssima a água. Aí as pessoas precisam da água, comprar água mineral. Então, quando a gente tem uma fonte contaminada, ninguém vai beber daquela água, porque ela é contaminada, ela é imprópria para o consumo. Por lei é obrigado aqueles carros pipas, quando estão transitando com água, tem lá água imprópria para o consumo. Já tem que obrigatoriamente dizer que aquela água ali não presta para ser consumida, porque não é tratada. O que é que está jorrando de dentro de nós, meus irmãos? Qual é a água que está jorrando daqui de dentro? Qual é a água que está jorrando do teu coração? Sobretudo o que deves guardar, guarda o teu coração. Temos cuidado de nós mesmos, temos cuidado do nosso coração, temos cuidado para que esta fonte, ela seja protegida, não seja contaminada, para que dela possa jorrar uma água limpa. Estamos tendo este cuidado? Estamos tendo este zelo de proteger o nosso coração? Porque, meus irmãos, lembrem que semanalmente nós estamos fazendo uso do microfone, semanalmente nós estamos diante de um povo que não é nosso, mas que nós somos levantados para cuidar. E aí é preciso perguntar: que água nós estamos dando a este povo?
Que tipo de alimento nós estamos servindo para que a igreja de Cristo consuma? Que tipo de comida estamos dando? Ou nos encontramos naquele ponto de que eu sei estudar um texto, sei extrair do texto uma mensagem e vou entregar ao povo o que a Bíblia está dizendo, embora eu não viva, embora eu não pratique ou embora eu não creia. Porque há muitos pastores assim hoje. Há muitos pastores que estão no púlpito pregando a Bíblia, pregando a palavra que eles não creem, pregando uma mensagem que nem eles mesmos creem. Então o que é que está aqui dentro? E o que é que eu estou entregando? Que tipo de comportamento eu estou tendo perante o rebanho do Senhor? Não podemos esquecer que por mais que consigamos enganar os nossos ouvintes, mas não podemos enganar aquele que nos conhece. Ele sabe da tua fonte. Ele sabe do coração de cada um de nós, sabe o que é que está armazenado nesse interior. Ele sabe o que é que está guardado aqui dentro. Ele sabe o que é que tem entrado por aqui e tem sido armazenado aqui. Ele sabe para onde estes olhos estão sendo direcionados. Então nós precisamos nos perguntar: para onde e para o que estão sendo inclinados os meus ouvidos? Eu estou inclinando os meus ouvidos para quê? Para ouvir o quê? Para absorver o quê? O que eu estou armazenando no meu coração? O que eu estou permitindo entrar pelos meus ouvidos e descer ao meu coração? Para onde eu tenho direcionado os meus olhos? Para onde eu tenho estabelecido os meus alvos? Quais são os alvos, as metas que tenho estabelecido para que eu mesmo alcance, para que eu persiga e alcance? E aqui então, ele vai nos falar no versículo 26, pondera a vereda dos teus pés. Pondera a vereda dos teus pés. Ou, ele prossegue, e todos os teus caminhos sejam retos. Vereda é caminho. Então, qual é o caminho que eu tenho andado? Ele então diz aqui: ponderar, analisar. Eu preciso avaliar o caminho por onde os meus pés têm andado. E nossos pés andam para onde os nossos olhos são direcionados. Os nossos pés são guiados pelos nossos olhos e pelo nosso coração. Eu vejo, eu sinto e levo os meus pés em busca daquilo que eu estou sentindo. Qual tem sido, meus irmãos, os desejos do nosso coração? Temos cuidado dele? Eu quero finalizar, meus irmãos, partir aqui para o final, de trazer para nós essa reflexão, deste cuidado sobre a nossa vida. Porque além de uma preocupação conosco mesmo, nós precisamos, além de nós mesmos, pensarmos no rebanho. Porque vidas foram confiadas ao meu cuidado. Portanto, eu não estou cuidando somente de mim, da minha esposa e dos meus filhos. Além desta obrigação que tenho de cuidar de mim, da minha esposa e dos meus filhos, me foi entregue um rebanho, uma igreja, um povo que pertence ao Senhor, mas que Ele me levantou e me imbuiu a responsabilidade de cuidar dessas pessoas. O peso sobre nós é muito grande, e a gente precisa fazer com que esta jornada ministerial ela seja vivida com responsabilidade, com obediência, com dedicação, com amor.
e com zelo, para que assim estejamos aptos a cumpri-la e no final podemos ouvir do Senhor: servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Não esqueçamos do que Paulo disse a Timóteo sobre o obreiro aprovado. Não precisamos, meus irmãos, da aprovação dos homens. Não precisamos que as pessoas nos aplaudam, que as pessoas batam nas nossas costas e digam: você é um grande pastor, você é uma pessoa exemplar, você é uma referência para mim. Isso é muito bom, não nego, isso é muito bom. É bom quando a gente ouve um irmão, um colega, quando alguém reconhece a sua dedicação. Isso nos faz bem até certo ponto, até o ponto em que o seu coração está protegido e você sabe lidar com isso. Porque há aqueles que não sabem lidar com o elogio e deixam que o elogio suba para a cabeça e ali se perde totalmente, porque agora começa a se achar o bam, porque está todo mundo dizendo que você é bom, e você agora começa a achar que realmente é bom, e aí acabou, e eu sou o melhor de todo mundo, não tem ninguém igual a mim. Pronto, se perdeu no teu caminho. Tu agora acabou de